Bem-vindos, pessoal, ao curso de Bolsa de Valores, Forex e Mini Índice gratuito. São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações, Forex e Mini Índice no mercado futuro. Nosso website www.traderprofissional.com.br. Nossa homepage tem esse banner aqui, pessoal, principal, tá? Que é o curso de teste gratuito. Então, nesse banner você clica aqui e você se cadastra, porque toda vez que sair um vídeo novo, quase todos os dias de segunda a sexta tem, você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade. Meu nome é Leandro Santos, sou o diretor do Instituto Trader Profissional. Sou trader profissional, administro capital para terceiros também. Sou programador, desenvolvedor. Quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo. E também entendo muito sobre programação neurolinguística. Se quiser saber mais sobre mim, você clica aqui em Quem Somos Nós e leia o conteúdo institucional. Hoje, agora são 5h42, 10 de outubro de 2014. Foi realizada uma operação no Eurodólar. Vou estar fazendo uma análise que foi feita e executado as operações. Isso foi uma operação que eu fiz e que também foi indicado por minha assessoria operacional, que indica o início das operações, onde colocar o stop, como seguir a tendência e a finalização do trade para todas as oportunidades indicadas. Temos aqui então, pessoal, a seguinte situação no Eurodólar. Abaixo da Price Trend Line, que é a linha que indica a tendência do mercado, indica a direção e força do mercado. Quando o preço se encontra abaixo da Price Trend Line, a tendência é de baixa. E quando o preço se encontra abaixo da Price Trend Line e volta para essa média móvel especial, abaixo dela e próximo dela, é um ponto de resistência. É aonde o preço tende a fazer grandes movimentos de queda. E nessa média móvel aqui vermelha, que é a 21, tá, que eu uso também alguns sinais especiais, não são todos, eu também entro nela quando tem algum sinal de venda e quando o sinal é a favor, claro, da tendência indicado pela média móvel principal, que é a azul Price Trend Line, que é uma média móvel especial. Então fez o sinal de venda, que foi caracterizado por esse doji. Esse doji, na realidade, não é também um doji. Ele tem um pouquinho de corpo, né? O doji, geralmente, o corpo dele é um risquinho. E, na realidade, esse doji, ele tá com um pouquinho de corpo. Mas ele tem a psicologia do doji. E quando acontece um padrão de indefinição em uma zona de resistência, é um ponto ideal de venda. Um ponto ideal de resistência. Então, foi por isso que foi feito a entrada operacional. Tem mais alguns conceitos que também indicam que o mercado poderia cair, o mercado poderia desabar, fazer um movimento de queda e iniciar uma tendência de baixa. O que foi caracterizado isso foi a técnica Fractal Prophecy. O que é a técnica Fractal Prophecy? São linhas especiais calculadas no gráfico. Quando há um rompimento, o preço tende a buscar o alvo das linhas do Fractal Prophecy. Esses rompimentos são linhas de suporte e resistências ocultas, não são determinadas por topos e fundos. Eu que descobri essa técnica e houve então um rompimento de baixo para cima, o preço veio buscar essa linha do Fractal Prophecy. Depois rompeu de cima para baixo. A tendência era vir buscar esse alvo. Então, antes de acontecer esse movimento de queda, eu já sabia que poderia acontecer, porque houve o rompimento da linha do Fractal Prophecy, onde o alvo seria aqui, então tem uma força de fazer um movimento descendente até aqui, e iniciar uma tendência de baixa. Pode ser que não inicie, mas que tem chance de ir para baixo, já foi analisado essa probabilidade. E além disso, está abaixo da média móvel, que a gente sabe que faz grandes movimentos de queda, e além disso, padrão de candlestick de indefinição, certo? Outra questão é o gráfico diário. No gráfico diário, a gente tem um padrão que é um árabe de topo com uma sobreposição de candlestick, que é uma quase estrela cadente aqui.
Não tem o padrão perfeito estrela cadente, mas tem um padrão parecido. Então isso já está indicando uma força, uma direção para baixo, onde o gráfico diário ele é muito mais forte do que o gráfico de 4 horas, que é o gráfico que eu estou operando. Então isso também me influenciou a tomar uma decisão a estar operando vendido no euro-dólar. Então veja a harmonia dos padrões, suas probabilidades, e essa análise que eu estou fazendo agora foi feita em questão de segundos. E para você ter ser um trader, você precisa em questão de segundos perceber tudo isso e se arriscar no mercado. Então aqui tem vamos ver aqui terminal, né? Aqui tem a comprovação das ordens do euro-dólar, se encontra aqui, foi executada a ordem, tá? Lembrando que isso aqui é a plataforma demo que está fazendo exatamente o que a minha plataforma real faz. Então tem a plataforma demo que eu faço o que a plataforma real está fazendo, exatamente os mesmos lotes, tudo isso, tá? Porque eu não posso estar mostrando a plataforma real por questão de segurança. Dados pessoais meus ficam nas boletas, ficam no registro histórico de ordens e a gente não pode estar mostrando isso, certo? Porque é muito perigoso, se alguém pega esses dados, pode hackear minha conta, enfim, já sabe o estrago que pode ser feito com isso. Só que a comprovação das ordens aqui comprova que eu fiz eu executei a operação. E além disso, temos aqui na assessoria operacional, veja que hoje, tá, 2 da manhã, foi indicado para os alunos, foi mandado a foto com os detalhes da operação para iniciar a operação. E aqui tá, ó, antes de acontecer aquele movimento de queda, no doji eu já tinha falado que era para vender, se rompesse, programava as ordens de stop loss e colocava para programar o start de compra, que é o start de stop que eu falo, que é o stop da operação vendida. E a operação está prosseguindo, está progredindo. Certo? Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, a gente vai estar eu vou tirar uma dúvida de um visitante agora. A dúvida desse visitante diz respeito ao seguinte: Leandro, na análise técnica é dito que para a gente comprar temos que comprar em um suporte e para nós vendermos temos que vender em uma resistência. Então basta identificar as zonas de resistência e suporte. Então quando for suporte eu vou comprar e quando for resistência eu vou vender. Bom, isso nem sempre é verdade, porque não é em todo suporte que você pode comprar e não é em toda resistência que você pode vender, tá? Então eu vou estar explicando isso para você. Isso é uma dúvida de muita gente também, certo? E, por exemplo, resistências são caracterizadas por topos. Então aqui fez um topo, certo? Então o cara vai e faz uma venda aqui nesse ponto. Porque isso aqui é um topo, vou vender porque é uma resistência, tá? Daí ele vende aqui, só que a tendência do mercado é de alta. Então como a tendência do mercado é de alta, fez um movimento de queda pequeno após a venda e explodiu para cima. Então você... e vamos dizer assim, existe a regra de vender na resistência e comprar no suporte. Então veja, aqui foi a resistência que eu vendi. Aqui é um suporte, porque é um fundo. Daí você venderia aqui, compraria aqui. E aonde que você colocaria o stop? Provavelmente, pela lógica, pela matemática e pelas estatísticas a seu favor, você colocaria sua limitação de prejuízo aqui acima. E o problema é que é um risco-retorno. O tamanho do prejuízo é praticamente o mesmo tamanho do lucro. Então, quando você vai ter muito pouco lucro e você vai ter mais stops, e inevitavelmente você vai errar mais vezes, muito provavelmente. Então, você vai ficar no prejuízo e poderá quebrar. Então, você tem que fazer operações que façam grandes movimentos a favor do seu trade. Então, se você vai operar vendido aqui, você tem que operar, você tem que vender onde está numa tendência de baixa e onde pode fazer grandes movimentos de queda. Tá? Então, por exemplo, em uma tendência de baixa, vamos voltar aqui no gráfico, pegar uma tendência de baixa legal, que está um pouco difícil de buscar nesta paridade. Bom, aqui sim, né?
Eu tenho um topo, o preço voltou, e aqui eu posso estar fazendo uma operação vendida porque é uma resistência, onde o meu objetivo não é vender, não é finalizar a operação vendida no próximo suporte, mas é seguir a tendência e maximizar os lucros, porque é importante que eu ganhe muito mais do que quando eu erro. Então eu vou errar, tomar um pequeno stop aqui para estar ganhando e finalizar a operação aqui, por exemplo, que seria um ponto de saída pela minha estratégia e por alguns conceitos que eu uso, certo? Então nesse caso é lógico e é viável você vender na resistência. E para suporte aqui é a mesma coisa, né? Tá acima da price trend line, tendência de alta, tende a fazer grandes movimentos de alta. Então tem chance de explodir para cima e fazer grandes movimentos de alta. Então nesse caso compensa eu comprar no suporte que é na própria média móvel, ou então como aqui fez um fundo, quando o preço voltou para cá eu poderia estar comprando aqui porque aqui é um fundo, é um suporte, e ficar na tendência o máximo que eu puder. Tenho que ter uma estratégia para isso também, você precisa de uma estratégia para isso também. Então nesse caso, você comprando e vendendo no suporte tem lógica, mas o pessoal da análise técnica exagera falando que é para comprar e para vender em suporte, mas o problema é que se você trabalha comprando e vendendo em qualquer suporte, fazendo essa operação que logicamente parece que é viável, você não vai ter, nem sempre você vai ter um risco ganho pelo menos de 2 para 1, 3 para 1. Então você tem que buscar operações que o risco ganho é mais de 3 para 1, é tendência para 1. Você entra na operação e fica na tendência até o fim e ganha muito dinheiro quando acerta. Bom, isso era o que eu tinha para falar sobre suportes e resistências, sobre essa dúvida que você tem que... Primeiro, se for operar suporte e resistência, você pode operar contanto que você opere tendência. Eu vou sempre recomendar operar tendência, porque é o que vai te salvar no longo prazo. Quando você opera operações com alvos pequenos, no longo prazo, se você tiver em um período ruim e não tiver nenhuma operação boa, você talvez fique mal. Agora, quando você opera tendência, já aconteceu de eu ficar 7 meses em um ativo praticamente sem ganhar nada, daí no fim do ano eu acerto uma e ganho uma fortuna e recupero todos os prejuízos e finalizo com um lucro bom. Então esse é o poder do trend follower, o trader que segue tendência, e eu sempre vou bater nessa tecla e vou recomendar que vocês façam isso, porque geralmente os grandes mega investidores, George Soros mesmo, ele tem esse perfil de ficar até o fim da tendência, de maximizar retornos, de seguir tendência. Então se o grande mega investidor, se o gênio dos investimentos está fazendo isso, e eu também já fiz e dá certo, então é viável que você também entre nessa moda, que é algo que vem fazendo a grande maioria dos investidores vencedores lucrarem no mercado, principalmente no longo prazo, e se salvarem no longo prazo quando estão passando por situações ruins, certo? Então se existem alguns indicadores que é suporte e resistência, ele vai calculando no gráfico automaticamente suporte e resistência, e vai mandando você comprar e vender, e você não tem risco ganho, você não tem manejo de risco, e você simplesmente vai comprando e vendendo. À medida que vai aparecendo resistência você vende, aparecer um suporte você compra mais, vira a mão, vamos dizer assim, depois vai para uma resistência você vende. Isso não vai uma hora você vai tomar tanto stop que você vai tomar um prejuízo enorme, e os seus lucros provavelmente serão pequenos trabalhando assim, porque sempre vai ter uma resistência, sempre vai ter um suporte próximo, então são alvos pequenos. O ideal é você identificar suportes numa tendência de alta e ficar na tendência até o fim, identificar resistência em uma tendência de baixa, vender na resistência e ficar na tendência de baixa até o fim. Bom, vou finalizar o vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, você pode compartilhar com seus amigos, e também se você gostou do vídeo também você pode dar um positivo, dar um joinha aí no vídeo no YouTube para me ajudar. Até mais, obrigado.